Boa noite a todos. Eu vou demonstrar uma técnica de liberação miofascial voltada ao músculo trapézio, cintura escapular. Bom, o músculo trapézio, todos nós já experimentamos aquela sensação de dor, de desconforto, parece que a gente está carregando o mundo nas costas. É um músculo. Ok? Então temos aqui o trapézio, fibra superior, fibra média, fibra inferior, que ele é muito acometido por quê? Pelo estresse, pela presença dos trigger points, pelos pontos gatilho. E o que acontece? Normalmente junto com o músculo trapézio, a gente tem que observar também quem? Os músculos romboides e o serrátil anterior. Mas principalmente trapézio e romboides são regiões ao qual o paciente apresenta um quadro de dor muito grande, de tensão. E isso pode ser causado por quê? Por vários fatores. O exemplo, uma síndrome do impacto do ombro, uma capsulite adesiva, que é muito comum a presença dos trigger points, escápula alada, desvios posturais, enfim, hérnia de disco, retificação cervical. Então, entramos com a técnica de liberação miofascial. Porém, tem que ficar bem claro um detalhe. Aqui, a liberação miofascial, estamos tratando uma consequência, ok? A dor, então, a ausência de movimento em virtude de contratura. Então, o que a gente faz? Fazemos uma avaliação, observamos. Tenso de um lado, está contraturado. Está tenso do outro, ok? A nossa modelo, a nossa paciente aqui, ela trabalha com estética, massagem estética. Então, ela trabalha muito com ombro, com inclinação de tronco, ok? A gente já pode, não sei se a câmera está pegando, mas a gente já observa que essa paciente, ela tem o quê? Uma protusão de ombro. Uma protusão de ombro, compensatoriamente, já vamos ter o quê? Uma retificação a nível de musculatura cervical e com isso já é de se esperar o quê? Uma sobrecarga a nível do músculo trapézio. Então, em virtude desses fatores, a liberação miofascial ela pode vir a ser o quê? Um recurso extremamente, não vamos dizer eficaz, eficiente, tá? Para que a gente consiga liberar essa fáscia que está aderindo esse músculo e com isso o quê? Favorecer uma melhora na amplitude de movimento do paciente, como até mesmo o alívio da dor. Bom, então antes de começar, como eu já falei, é interessante realizarmos a anamnese do paciente para aí sim você propor o teu plano de tratamento. Mas como aqui trata-se de um vídeo voltado à liberação miofascial, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que mostrar para esse músculo que ele vai receber o quê? Um estímulo nociceptivo. Que estímulo nociceptivo é esse? A própria liberação miofascial. Então a gente tem que preparar esse músculo, ok? Porque a liberação miofascial, em certos momentos, ela incomoda. Tá? Principalmente se o paciente estiver com presença de muitos pontos gatilho, ela vai incomodar. Então o que acontece? É interessante a gente antes fazer um toque nociceptivo. Começar com deslizamento bem superficial, não ser muito profundo, porque, como eu já falei anteriormente, a liberação miofascial ela vai causar um desconforto no paciente. Então, você vai liberar essa musculatura, então nada melhor do que antes você começar a fazer o quê? Um toque nociceptivo, preparar esse músculo justamente para depois realizarmos a nossa técnica de liberação miofascial. Muito bem. Feito isso, o que a gente vamos realizar? A gente agora pega um creme, ok? Espalha a nossa mão, espalhamos por toda a região de cintura escapular do paciente, ok? Fazemos agora, pedimos para o paciente fazer uma inclinação para o lado, ok? Uma inclinação lateral, justamente para a gente expor toda a fibra do músculo trapézio, principalmente o trapézio superior.
Então, como que vamos realizar a técnica da liberação? Começamos primeiro com o nosso polegar. Ok? Então, eu vou procurando, levo o meu polegar até próximo do acrômio do paciente. Ok? Lógico que normalmente, uma técnica de liberação miofascial, ela leva em torno aqui de 3 a 5 minutos de um lado, e o importante é a gente não ficar vinculado apenas ao lado ao qual o paciente está mostrando para nós a queixa álgica. É importante a gente avaliar o outro lado também. Então eu posso começar com o meu polegar, ok? Depois, com o meu punho cerrado, eu venho do início, da origem das fibras do trapézio, sempre perguntando ao paciente, perguntando o feedback dele, como é que tá? Tá doendo? Tá muito forte? Não. Suportável? Sim. Ok? É normal, tá, pessoal? Até tirar aqui, vou fazer com a outra mão, porque senão vai atrapalhar o vídeo. É normal, quando a gente está fazendo essa liberação miofascial, você sentir os nódulos de tensão, que são justamente os pontos gatilho, os trigger points. Lembrando sempre, não confundir trigger point com tender point, certo? O trigger point já está dizendo, é um ponto de gatilho, de disparo. Então é comum o paciente, quando você faz a liberação miofascial, se você achar o ponto gatilho, ele pode relatar essa dor em outra região do corpo. Eu já tive pacientes que, quando eu fazia essa técnica aqui, até próximo do subescapular, relatar tudo que eu estava realizando desse lado, ele estava sentindo na ATM, na articulação temporomandibular. Então, o trigger point, ele dispara, ele irradia. Já o tender point, que é comum dos nossos pacientes com fibromialgia, os nossos fibromiálgicos, ele é localizado. Por isso que um dos critérios de avaliação da fibromialgia é a localização de pelo menos 11 de 14 pontos de dor. Ok? Então, relembrando, fizemos com o polegar, fizemos com o punho cerrado, agora eu posso fazer com o quê? Com o meu cotovelo. Ok? Certo? Eu vou colocar um pouquinho mais de creme para ajudar a deslizar. E vamos à técnica de liberação, certo? Com o nosso cotovelo. Normalmente, essa técnica aqui com o cotovelo temos que tomar cuidado com a força, com a pressão positiva que a gente vai estar realizando. O paciente ele pode relatar, o quê? Desconforto, certo? Bom, gente, então o que acontece? Vimos aqui uma técnica de liberação miofascial do músculo trapézio de forma manual. Agora, você também, deixa eu limpar aqui um pouquinho a minha mão, certo? Você, se caso você dispor, não é necessário, você pode fazer também o quê? Uma liberação miofascial com aparelhos de liberação miofascial. Então temos aqui um exemplo, esse que eu estou na minha mão, eu soco em inglês, tá? Então, da mesma maneira, faço a inclinação e faço a liberação miofascial. Com cuidado para que você não ponha também muita o quê? Tensão, muita pressão na região de trapézio, de cintura escapular do músculo trapézio do paciente, tá? Então você pode usar o soco inglês ou, agora vamos tirar aqui um pouquinho, tá? Uma outra maneira de você fazer uma liberação miofascial através de aparelhos, de instrumentos, é com o uso da Theragun, ok? Então, também você pode estar utilizando, então vamos ligar, ok? O mesmo procedimento, certo?
E sempre perguntando ao paciente, está muito forte? Tranquilo? Ok? Então é uma maneira também de você trabalhar a liberação miofascial do músculo trapézio. Eu costumo sempre deixar a Theragun por último, tá? Você pode fazer também, eu estou realizando com um paciente sentado. Se você quiser causar um relaxamento, favorecer um melhor relaxamento do paciente, você pode fazer essa técnica também com o paciente deitado. Então vejam que aqui eu usei a bolinha, tá? Mas normalmente, se você quiser também incrementar a tua técnica, você pode trabalhar com o gancho, ok? A nível, paravertebral. Então eu acho aqui os processos espinhosos, certo? Cócega, tá? Ligo e e vou trabalhando toda a extensão aqui. Vejam que aqui eu estou pegando só paravertebral, certo? Eu não estou pegando mais tanto aqui a nível do músculo trapézio. Mas já ajuda para que a gente possa fazer o quê? Uma boa liberação miofascial do nosso paciente na região de cintura escapular e também região torácica. É isso, pessoal. Então, muito obrigado pelo vídeo. Okay? Então, aqui só demonstrando uma técnica de liberação miofascial, tanto manual quanto com a ajuda de instrumentos para a musculatura de trapézio e paravertebrais torácicos. Muito obrigado.